Muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos, da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira, destinada ao adulto cristão. Eu estou na lição de número 11, conforme vocês estão vendo. Eu estou fazendo questão de projetar através do PDF, para que as pessoas que, porventura, não tenham a revista em mãos, possa ao menos acompanhar o texto conforme se encontra na nossa revista. Embora eu sempre vou me deter mais no texto bíblico, porque, afinal de contas, a gente fala que é EBD, ou seja, Escola Bíblica Dominical e não Escola Revista Dominical. A revista, como esta, é apenas um auxílio entre tantos outros que nós podemos utilizar na leitura, meditação, estudo e pesquisa da Palavra de Deus. Nós temos dois textos diante de nós, dois capítulos, pelo menos, e capítulos 16 e 17. É muito importante ler esse texto, preferencialmente de uma forma prévia, para que você tenha uma certa familiaridade com o que vai ser discutido ou colocado nesse vídeo. Então, se você ainda não fez a leitura, eu quero fazer essa sugestão. Dá pausa no vídeo, leia capítulo 16, 17, aí sim a gente continua. Partindo do princípio de que você já leu João 16, 17, a gente vai ter condições de trabalhar e por isso eu posso, inclusive, fazer o seguinte: eu vou fazer o destaque do texto áureo, João 16, versículo 8 até o 11, fazer a leitura. Você já fez, presumo, e nos diz assim a partir do versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. É isto que nos diz a palavra de Deus, que Deus possa aplicar não apenas estes versículos lidos, mas todos aqueles versículos e capítulos da palavra de Deus que nós acabamos de ler e de internalizar para que a gente venha fazer um bom proveito desta leitura. A autora Nancy Duzilek, ela começa a falar que o Evangelho de João termina no capítulo 5 anunciando a vinda do Consolador, o Espírito Santo, significando que os discípulos não ficariam sozinhos, pois chegaria o outro. Eu quero destacar aqui o seguinte: primeiro, que Jesus, ele é uma espécie de consolador. Jesus é um paráclito. O paráclito pode ser traduzido como consolador, ensinador, ajudador. Neste sentido, Jesus sim é um paráclito. Tanto é que ele fala o seguinte, dizendo que se ele não fosse ao Pai, ascendesse aos céus, o Pai não enviaria o outro consolador. Ora, o outro significa que é da mesma essência, da mesma espécie, da mesma qualidade. Da mesma forma que Jesus é Deus, o Espírito Santo também é. É nesse sentido. Mas quando eu me refiro assim, nesta ocasião, é, vou estar com vocês, mas no outro vídeo teremos um outro professor. Esse outro certamente indica que ele é um professor. Não é o mesmo, mas vou dizer assim, dessa mesma essência, digamos assim, que está militando na área do ensino. Por isso que, quando Jesus fala que ele enviaria outro consolador, dito de outra maneira, Jesus também é um ajudador ou consolador para os seus discípulos. A diferença é que Jesus, como ajudador ou consolador, ele ficaria de uma forma temporária com os discípulos, como de fato aconteceu. Já o Espírito Santo viria de uma vez por todas e ficaria para sempre, ou seja, até o dia da redenção, que é o dia do resgate, conforme nós temos
segundo a palavra apostólica da parte de Paulo na carta aos Efésios. Dito isto, a gente pode enfatizar porque Jesus havia colocado que não deixaria as pessoas órfãos, ou seja, os discípulos não ficariam sozinhos, em outras palavras, não ficariam abandonados. Naquele contexto da Palestina, as pessoas sem pais, elas ficavam literalmente abandonadas. Seria como se ficasse à deriva, ou seja, na vida, sem ter nem eira nem beira. Mas Jesus diz o contrário: olha, vocês não se preocupem, porque eu vou voltar para o Pai, porque eu vim de lá e vou voltar, porém, eu vou enviar outro consolador ou ajudador, e ele vai ficar para sempre. Além da diferença da questão temporal, né, de Jesus com a questão permanente do Espírito Santo, a diferença também é que Jesus estava com eles, junto deles, mas o Espírito Santo passaria a habitar neles, isto é, dentro de cada um dos discípulos. Agora a gente tem aqui o primeiro tópico, que é a ajuda do Espírito Santo. A rápida referência ao Espírito Santo no capítulo 15, versículo 26, eu vou fazer a leitura para facilitar a sua compreensão. 15, versículo de número 26, que diz: Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. Vou me deter uma vez mais no texto bíblico, conforme a minha proposta. Observe que o Consolador, ou o Paráclito, no grego, diz que é chamado aqui no texto pela primeira vez de Espírito da Verdade. Então você note que o Espírito Santo é o Espírito da Verdade. O Espírito vai nos guiar em toda a verdade. E nós sabemos que a verdade da parte de Deus está na forma escriturística, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é verdade, é toda verdadeira, e Jesus, certa ocasião, orou e comentou, inclusive com seus discípulos, dizendo o seguinte, na oração, ele fala, Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus aponta para as Escrituras e o Espírito Santo vai dar testemunho de Jesus. Logo, o Espírito Santo vai ratificar aquilo que Jesus já disse, que a Bíblia é a verdade. E esse Espírito Santo, ele vai caminhar junto da Bíblia Sagrada, porque esta é a palavra de Deus. Além de ser chamado pela primeira vez de Espírito da Verdade, diz que ele vai dar testemunho acerca de quem? Testemunho acerca de Jesus. Isso é muito significativo, porque, vez ou outra, nós temos visto nas comunidades evangélicas algumas placas com relação a alguns trabalhos culticos, tipo Quinta-feira da Vitória, ou seja, a quinta-feira passou a ser um culto da vitória. Você vê que não bate uma coisa com a outra. Porque culto, necessariamente, culto é sempre a Deus. Como assim culto da vitória? Mas eu não quero aqui partir para a polêmica mais rasteira, mas vou dar um exemplo com relação ao Espírito Santo. Terça-feira do Espírito Santo. Olha, se você atentar bem e olhar com bastante atenção, você vai ver que jamais o Espírito Santo ia orientar, ia guiar as pessoas para chamar atenção para ele próprio. Então, quando a gente faz aquela chamada campanha evangelística, ou chamada cruzada evangelística, no sentido de anunciar Jesus como a verdade, Jesus como a vida, Jesus como o caminho, ou ainda Jesus é a solução, a gente aponta para Jesus porque é o Espírito Santo que está nos orientando, até mesmo para nós elaborarmos algumas chamadas, para que as pessoas venham, né, adentrar o recinto e ouvir as palavras acerca de Cristo Jesus, porque o papel do Espírito Santo e, conforme a gente diz, a missão principal, central do Espírito Santo é, sem dúvida alguma, glorificar Jesus. E diz no versículo 26, que foi lido agora há pouco, que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ia dar testemunho de mim, disse Jesus, dar testemunho a respeito do Filho de Deus. Prossigo aqui no texto da revista e vai nos dizendo o seguinte: primeiro,
falando de sua preocupação com o desvio de seus seguidores por causa das pressões externas, e nesse caso poderiam tropeçar e negar tudo. É o versículo de número 1, onde ele diz assim: Eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivos de tropeço. O problema não era a morte deles, mas a apostasia, a traição, o abandono da fé e todo o conhecimento que tiveram enquanto estavam juntos. Preocupados, Jesus já orienta os seus discípulos que os seus discípulos seriam expulsos da sinagoga, e como essa era considerada a casa de Deus, ser expulso seria um grande castigo para quem professasse a fé em Cristo. E quem os matasse estava prestando um serviço a Deus, pois era o pensamento dominante da época. Em relação a este versículo 1 e 2, vale a pena você ler o versículo 2, que diz assim: E eles expulsarão das sinagogas, e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. Versículo 2, que foi lido agora, do capítulo de número 16. O que a gente pode tecer um comentário? A exemplo do seu Senhor, os discípulos não estariam isentos de perseguição, porque eles também não eram do mundo, porque Jesus os escolhera do mundo. Como proclamasse a mesma mensagem, isto é, a palavra do seu Senhor, eles sofreriam o mesmo destino de ódio e da perseguição, porque o mundo amava apenas o que era seu, e isto é, aqueles que eram do mundo. Tão contundente era este antagonismo que eles necessitavam guardar-se, vou dizer assim, para não se escandalizarem. Como o confirmaram os acontecimentos seguintes, porque se a gente lê capítulo 9, versículo 22, e também o versículo 34, capítulo 12, versículo 42, se a gente ir para outros textos bíblicos, como Atos, capítulo 14, versículo 1, e ainda a gente poderia citar Atos 17, versículo 1 até o 15, vai mostrar que os discípulos foram expulsos das sinagogas. E mesmo alguns foram mortos por aqueles que pensavam estar prestando um serviço a Deus, conforme a gente lê lá em Atos capítulo 9, versículo do 1 ao 2. Temos também Atos 26, do versículo 9 até o 11. Enfim, são vários textos que vai corroborar com o que está sendo afirmado aqui. Por isso, tal como o crente experimenta um relacionamento de amor tríplice com o Senhor e, ao mesmo tempo, é recíproco, o que acontece? Vai envolver o Pai, o Filho e todos os que creem. E ele também vai compartilhar com esses três da reação do ódio da parte do mundo. Porque o mundo não vai amar Jesus, não vai amar a Deus, o mundo não vai amar, consequentemente, os discípulos de Jesus, que são discípulos ou filhos de Deus. Não vai amar. Não é à toa que Jesus vai lá e tira-os desse mundo, porque escolheu para viver no reino de amor, no reino de Deus, um reino cujo domínio é do Senhor. Então, diante das expectativas sombrias, Jesus identificou pelo menos três fundamentos de esperança para os discípulos. Vou falar de uma forma muito rápida. Primeiro, ele fez um paralelo entre o seu ministério e o dos discípulos, não só com a referência à perseguição, mas também à aceitação, porque ele vai dizer, ó, se guardarem a minha palavra, guardarão também a vossa. E apesar da oposição coletiva, Jesus ele conseguia recrutar um remanescente, coisa que eles também poderiam fazer. Ademais, não seriam surpreendidos pelo ataque do mal. Quando chegasse a hora do conflito, eles se lembrariam de que Jesus, isto já lhes havia o quê? Antecipado. Jesus já tinha dito isso. Um homem prevenido, como se diz no popular, vale-se por dois. Por fim, do mesmo modo como Jesus foi enviado pelo Pai, a gente observa que Jesus foi enviado para o Pai para vir e falar ao mundo, ele agora
lhes enviaria, ou seja, enviaria da parte do Pai o Consolador, que é chamado aqui do Espírito da Verdade. Esse Espírito da Verdade, que quando viesse, daria testemunho de quem? Testemunho de Jesus. É isso que a gente vê. E neste contexto, então, de perseguição, meus irmãos, a gente vê o Paráclito. Esse Paráclito, ele, que é o ajudador ou o consolador, funcionaria fundamentalmente, mas como um defensor também, não apenas dos discípulos, mas de Jesus. Eles contariam com a ajuda do Paráclito, que é o Espírito Santo, mas o próprio Espírito Santo também, vou dizer assim, daria testemunho de Cristo. Ou seja, é isto que a gente observa quando a gente começa a ler o capítulo 16, versículo 1, 2, 3 e assim por diante. Prossigo aqui na revista, porque nos diz o seguinte: apesar das orientações do mestre, seus alunos continuavam assustados com o que poderiam enfrentar mais à frente. Não é assim conosco quando sabemos que temos de enfrentar uma provação, uma doença? Nem sempre é fácil. E existem pessoas que têm uma maturidade emocional que lidam muito melhor com as situações adversas da vida, outras nem tanto. Mas o fato é de que tanto uma quanto outra pode contar com a presença do Espírito Santo para ajudar, para direcionar, para fazer lembrar, inclusive, versículos da palavra de Deus, a fim de robustecer a fé e fazer com que a pessoa venha passar por essa dificuldade de uma forma, digamos assim, mais tranquila. Nós, como seres humanos, que somos de carne e osso, passamos por momentos difíceis. Tem um hino do cantor cristão que diz assim: temos por lutas passados, umas terríveis e cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Ou seja, nós passamos por lutas. Salvo engano, quem escreveu este hino foi o Avelino, o pastor na época da primeira igreja batista em Niterói. E a gente observa que nós, como seres humanos, ficamos com medo, muitas vezes sem saber o que fazer. Aliás, o medo é uma reação natural e é um elemento de defesa para o ser humano, porque quando a gente está com medo, a gente vai se defender, a gente vai ficar em alerta para então se defender. É realmente essa atitude natural no ser humano e a gente tem até medo do desconhecido. Quando ela fala assim, temos medo do desconhecido. Realmente, o desconhecido causa medo. Quando você desconhece, vou dizer assim, o seu inimigo, você fica realmente preocupado. Agora, quando você conhece, você já começa a usar estudo, estratégia, uma logística para tentar vencer o seu inimigo. Na página 51, nós temos a seguinte informação. Os discípulos vão precisar de muita fé e força dadas pelo Espírito Santo para enfren- enfrentarem cada ataque. Enquanto Jesus morreu para garantir a salvação, o Espírito e o acompanhante que o ajuda é o acompanhante que ajuda a pessoa a se manter firme na decisão. A promessa do Espírito Santo é a resposta de Deus para a nossa vida espiritual. Não ficamos sozinhos. A gente precisa conceber a ideia bíblica de que quando a pessoa aceita Cristo Jesus, ela é habitada pelo Espírito Santo, que vem de uma vez por todas e para sempre, e é justamente a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo não é feito um ioiô que vai e volta, vai e volta. Pelo contrário, ele habita e permanece para sempre no nosso coração. E não apenas é a garantia, mas é justamente no momento que nós nos convertemos que há a chamada regeneração, é o novo nascimento. Nós nascemos de novo, e por isso nos tornamos novas criaturas. E como novas criaturas, nós andamos em novidade de vida. Não é à toa que a Bíblia vai falar que a pessoa ela pode ter, a partir dessa conversão, uma inclinação para as coisas do Espírito, porque o Espírito, ele habita em nós e o Espírito Santo, ele nos conduzir a uma vida e, sobretudo, a uma realização
pessoal no tocante a esse relacionamento com Deus. O Espírito Santo, quando passa a habitar em nós, segundo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, o Espírito Santo derrama o seu amor em nossos corações, ou seja, a gente recebe o Espírito Santo juntamente com o amor de Deus. É isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Então, em resumo, nós não ficamos sozinhos. É justamente no momento da conversão que nós somos justificados diante de Deus, nos tornamos justos aos olhos de Deus por conta dos méritos de Cristo Jesus. É justificação pela fé em Cristo. Nesse exato momento da conversão, nós somos imersos no Espírito Santo, isto é, nós somos batizados no Espírito, porque o batismo no Espírito ocorre sempre no ato da conversão, porque é indicado para a primeira experiência espiritual e, quando não, religiosa. Nós somos, além de sermos imersos no Espírito Santo, nós iniciamos esse processo de santificação. A santificação começa a partir desse momento que nós nos convertemos, nos tornamos uma nova criatura, somos regenerados, biblicamente batizados em água, verdade. A água do batismo não regenera, mas é um símbolo de uma lavagem espiritual realizada pelo Espírito Santo anteriormente a esse ato batismal. Em obediência e beatificação, a gente acaba submetendo-se, então, ao ato batismal. E a autora vai prosseguir, na página 51, falar sobre o Espírito Santo em três funções. Vou fazer a leitura para que você possa acompanhar, e diz assim: Jesus é bem didático e explica que ele vai, mas anuncia a chegada do Espírito Santo, ainda desconhecido pelos discípulos. Esse Espírito trará a todos três funções para sustentar a vida e a caminhada cristã de cada um. Com a chegada do Espírito do Consolador, aquele que convencerá, convencer é persuadir a si ou a outro a aceitar uma ideia ou admitir um fato por meio de razões ou argumentos bem fundados. É insistente e os argumentos ajudam a outro a tomar as decisões certas. Jesus começa dizendo: convencer do pecado, porque ele é o Espírito que convence a pessoa dos seus erros, que mostra em seu interior o que tem feito de errado e convence que só Jesus pode resgatar. É aquela voz interior dizendo a todos nós os nossos erros e a impossibilidade de ir aos céus por nós mesmos, e Jesus levou toda a culpa e zerou a nossa conta. Isso porque a gente vai ver na carta apostólica da parte de Paulo, que vai mostrar que a nossa dívida foi paga. Segue com a segunda pista, convencer da justiça, porque Jesus foi condenado sem ter sido um criminoso. É o Espírito Santo quem nos convence, pois apesar de ter sido morto, sem ter feito qualquer mal, ele ressuscitou no terceiro dia, rompendo com as cadeias da morte e voltando para o seu Pai, o nosso Pai. A justiça foi feita para o inocente, voltou à vida e ao Pai. E a terceira era convencer do juízo, porque na cruz o mal foi condenado, julgado e derrotado. É o Espírito Santo que nos faz sentir seguros quando entendemos e aceitamos o sacrifício de Cristo em nosso lugar, abrindo os portais dos céus para que todos aceitem o desafio. Então a gente viu aqui na revista essas três tarefas específicas. O Espírito Santo ia desmascarar o pecado do mundo, ao afirmar que isto viera de sua recusa em crer em Jesus. Ele ainda corrigiria a equivocada ideia de que a justiça não fora vista na cruz, pelo fato de Jesus ter retornado para o seu Pai, não mais sendo visto na terra. Por fim, ele esclareceu que o juízo não se devia mais ser visto como um mero evento cósmico, mas como um processo histórico presente, porque já ao tentar destruir o príncipe deste mundo, fora julgado, uma espécie de antecipação dos tempos. Com relação a essa parte final, mas como um processo histórico presente, porque já ao tentar destruir Jesus, né, o príncipe deste mundo, no caso o diabo, ele já fora julgado.
E não é à toa que Paulo vai dizer que o Jesus triunfou na cruz e expôs, né, na cruz, ou seja, mostrando a sua vitória, na cruz do Calvário. A cruz de Jesus não foi um sinal de derrota, de fracasso, pelo contrário, ele triunfou na cruz do Calvário. Eu não tenho aqui a referência, até porque não estava no script, mas vale a pena depois você ler a carta de Paulo aos Colossenses. Isso mesmo, vale a pena. A carta de Paulo aos Colossenses. Eu estou com uma outra versão e por isso não tem a devida marcação aqui. Mas faz menção no capítulo 2, versículo 14, que apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Versículo 15. E tendo despojado os principados e potestades, os expôs em público, e na cruz triunfou sobre eles. A referência que eu estava buscando é Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Vale a pena reler ou ouvir novamente, porque mostra o modo triunfal da parte de Cristo Jesus. Prosseguindo aqui, temos mais orientações, capítulo 16, versículo 12 até o 33. Vou pegar a minha Bíblia uma vez mais para me situar. Você pode fazer o mesmo, tendo uma Bíblia aberta nesse exato momento. E vamos, então, ver o que nos diz, versículo 12 até o 33. Só para ter uma ideia, começa dizendo que ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Versículo 13 vai dizer novamente que o Espírito Santo seria enviado, ele conduziria a pessoa a toda a verdade, não falará de si mesmo. Note que o Espírito Santo não fala de si, não aponta para si. Por isso que eu digo aqui, não num tom de crítica, mas apenas uma observação, é muito melhor e alinhado com as Escrituras Sagradas se você um pastor, é um líder cristão, se você quiser colocar lá, vai ter um culto que a gente fala específico, especial, seja segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, não importa. Olha, sexta-feira, ao invés de colocar sexta-feira do Espírito Santo, lembre-se disto. O Espírito Santo não chama atenção para si, ele vai apontar para Jesus. Então é muito mais é, melhor, mais coerente, de repente, fazer algo que venha a estar logo sinalizando ou apontando Cristo, Jesus. Naturalmente que não vai haver ciumeira na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas apenas uma questão mais de coerência. A autora fala que Jesus faz uma pausa em suas instruções e anuncia que o Espírito Santo os guiará e ensinará o que precisam aprender. Estava difícil para ele contar detalhes do que iria acontecer, vendo o olhar triste dos seus companheiros. Não foi fácil. A gente pode imaginar esses últimos momentos da grande tensão ao tentar falar sobre o assunto e sentindo a reação da equipe. É como dar a notícia da morte de alguém muito querido. Como fazer isto? Quanta tensão para quem fala e quem recebe a notícia. Agora imagine você no lugar dos apóstolos. Você começa a ouvir Jesus, fica maravilhado com seu ensino, ele dá provas cabal de que ele é o Filho de Deus, enviado da parte do Pai. O povo estava sob o Império Romano, e a gente sabe que quando um país invade outro, aquele povo conquistado não vai, vou dizer assim, viver como se nada tivesse acontecido. Pelo contrário, ele quer ser um povo livre, ter o seu próprio governo, não ser conquistado e subjugado por outro povo, aqui no caso o Império Romano. E teve muitas revoltas naquela época da Palestina, centenas de anos antes, naquele período também, sempre houve essas revoltas no intuito de se libertar, quer do Império Romano e de outros impérios.
Mas acontece que eles depositam a sua esperança em Jesus. Alguns possivelmente até achavam que Jesus seria o Messias naquela forma que alguns concebiam como um Messias político que ia acabar arruinando o Império Romano, ou, no mínimo, livrando toda a Palestina da mão de César, o imperador, mas isto não ocorreu e tudo está indicando, conforme a própria narrativa de Jesus, os seus dizeres, de que ele está indo para Jerusalém, mas Jerusalém um caminho de cruz, de morte. Imagine só o que se passa na mente daqueles apóstolos. Não é nada fácil. Para a gente que já sabe a história toda e sabe até todo o desfecho, é muito fácil e cômodo opinar. Ah, se fosse eu não faria que nem Pedro, não negaria. Eu muito menos agiria que nem Judas. Eu não agiria que nem João ou Tiago. Eu teria uma outra postura. Gente, para com isso. A gente sabe a história toda, a gente sabe todos os pormenores, porque a Bíblia, ela mesmo mostra isso para a gente. Mas eles não tinham todas essas informações. Mas, graças a Deus, que o Espírito Santo de Deus, mais adiante, vai vir sobre toda a carne, a começar no dia de Pentecostes. Vai haver um desdobramento a partir desse evento pentecostal, onde houve a presença de Deus representada naquelas línguas como de fogo, onde houve um sinal indicando a universalidade do evangelho a todos os povos por meio das línguas estrangeiras que eram faladas. Note bem, no dia de Pentecostes falaram idiomas humanos concedidos de uma forma miraculosa pelo Espírito Santo de Deus. E a gente vai ver, então, aqueles sinais audíveis e visíveis que foram irrepetíveis, nunca mais se repetiu na história, tampouco na vida da igreja, da forma porque aquilo foi um cumprimento e momento histórico é irrepetível, não se repete, mas os seus efeitos, os resultados, isto é, a partir do Pentecostes, todas as pessoas que passam a aceitar Cristo Jesus já recebem o Espírito Santo, são batizados no mesmo Espírito, são justificados por Jesus pela fé, ocorre aquela regeneração, inicia esse processo de santificação, e a glorificação vai ser o processo, vai ser o elemento final dessa salvação. E a gente vai notar que, quando aqui fala sobre o processo de revelação, né, isso que eu estava falando, mas o processo de revelação precisa ser devagar, senão os ouvintes ficariam totalmente perdidos. Eles não tinham como receber todas essas informações ao mesmo tempo. E todas as que nós temos ainda são muitas informações que nós muitas vezes não sabemos lidar com tantos dados e informações. Aliás, dentro da metodologia da didática, metodologia, melhor dizendo, da epistemologia da didática, eu aprendi com o professor Machado, que existem vários dados, muitos dados. E nem sempre as pessoas sabem pegar todos esses dados e transformá-los em informações. Por sua vez, não conseguem pegar essas informações e transformar em conhecimento. É por isso que a gente tem tanta coisa na internet, tanto site de busca, de pesquisa, e se você pedir alguém que é um aluno de escola bíblica dominical, um seminarista, um pastor, um professor de, enfim, pessoas que lidam no meio religioso, e isso se aplica a outras áreas também, faça assim, faça uma pesquisa. Pesquisa sobre o Evangelho de João, a teologia de Jesus, já que é o assunto do trimestre desse segundo de 2024. As pessoas vão vir com várias informações confusas, porque ao invés de se concentrar e de serem seletivos, eles acabam dispersos. Eles ficam dispersos logo nos dados. Eles não conseguem, muitas vezes, não todos, claro, mas muitas pessoas não conseguem transformar aqueles dados em informações, por sua vez, tampouco em conhecimento. Aí daí a necessidade de, vez ou outra, as pessoas pararem e ter que literalmente ensinar. Ensinar. Não é o chamado beabá apenas, não. Tem que ensinar. Ensinar a ler, ensinar não apenas a fazer a leitura,
correta, mas ensinar alguns princípios de interpretação. Você vai ter que ensinar o gênero literário de cada obra, porque cada obra aqui no Novo Testamento, já que a gente está falando dele, tem um gênero. Você não pode ler os evangelhos da mesma forma que ler uma epístola paulina. Você não vai ler a epístola paulina do mesmo modo que você lê o livro de Apocalipse, porque são três gêneros diferentes, gêneros literários, que os autores orientados ou movidos pelo Espírito Santo escolheu um destes gêneros para fazer, para redigir, e aquele conteúdo é inspirado, mas precisamos de conceber e distinguir os gêneros literários, por sua vez, fazer a leitura correta para uma compreensão também adequada. Caso contrário, teremos dificuldade. A autora ela continua dizendo que um exemplo a gente não ensina uma criança de 7 anos. Desculpa. Um exemplo. A gente não ensina uma criança de 7 anos o teorema de Pitágoras na matemática, nem a teoria da relatividade na física. Mas, quando ela cresce e vai adquirindo conhecimento, aprende com facilidade. É um processo de revelação de conhecimento que é gradativo e progressivo. Dessa forma, Deus caminha com o povo de Israel durante todo o Antigo Testamento, revelando sua vontade ao povo de ser o seu único Deus. Mas todas as revelações não foram suficientes, por isso precisou enviar Jesus e todo o processo programado e efetuado de morte e ressurreição. Na verdade, Jesus foi um longo processo de revelação de Deus e essa revelação foi obra do Espírito Santo. As três pessoas da Trindade trabalham harmoniosamente para o bem do ser humano. Que Deus maravilhoso nós temos, diz aí a autora Nancy Duzilek. Quando Jesus fala que em pouco tempo não haverão os discípulos, ficam confusos. No versículo 21, novamente usa uma figura de linguagem simples e bem conhecida de todos para explicar algo muito maravilhoso, as dores de parto. Faço a leitura do versículo de número 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente dores porque a sua hora chegou, mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra do sofrimento diante da alegria de ter trazido um ser humano ao mundo. Essa versão que eu estou utilizando é Almeida século 21. Prosseguindo aqui, o que a autora está dizendo, Jesus fala da dor e, ao mesmo tempo, da alegria quando a mãe vê a carinha, né, o rostinho do bebê. É uma hora indescritível para qualquer mulher em cada parto, mesmo que tenha vários. Jesus chama a atenção de todos, não para as dores, mas para a alegria que chega após as dores. Essa alegria do novo nascimento é que enche o coração das pessoas que se rendem a Cristo. Todos nós que passamos pela conversão sabemos que é esse sentimento de alegria e libertação. Porque para a pessoa nascer de novo, a pessoa precisa de duas coisas. A primeira, arrependimento sincero dos seus pecados. Tem até uma música que diz: pecador, confessa, chora os seus pecados sem parar. Ouvi muito isto no período da adolescência e início de juventude. E o segundo elemento, além do arrependimento, é a fé. E a fé em quem? A fé em Jesus. É uma fé depositada na pessoa de Jesus, porque entende que Jesus venceu a morte, ressuscitou, venceu o pecado, e o pecado não pôde detê-lo Jesus, porque Jesus não teve pecado, foi tentado, mas não teve pecado. Jesus a morte tentou retê-lo na sepultura, ou no sepulcro, melhor dizendo, mas não conseguiu retê-lo ou detê-lo. Jesus vence também a morte, Jesus triunfa e expõe, né, os principados e potestades, e ele, de uma forma triunfal, ele garante a salvação eterna. Digo com todas as letras, a salvação que Jesus oferece é eterna, ou seja, a pessoa não perde a salvação, porque a vida é eterna, tem uma durabilidade, é para todo sempre. Se fosse, de repente, algo oferecido por algum ser humano, por mais perfeito, entre aspas, que fosse, ainda assim correria o risco de não garantir essa salvação, porque a pessoa não é Deus, porque somente Deus salva. Mas Jesus, por ser Deus, ele garante essa salvação eterna.
A pessoa, por mais bem intencionada, se quiser salvar o outro para sempre, ou até mesmo pelo o outro para si, por toda a eternidade, isso não é possível, é inviável. Mas Jesus, ele não apenas oferece a salvação, mas nos garante a vida eterna. O autor aos Hebreus, ele fala, ora, sobre salvação eterna e, em outro momento, sobre eterna salvação. A salvação do crente é para sempre. O crente não perde. Agora, alguém vai dizer assim, mas quer dizer que se o crente não perde, ele vai ficar vivendo em pecado cada vez mais e mais? Ora, aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Pode ser, se uma pessoa se considera salvo, porém, ela vive o tempo inteiro na prática do pecado, isso é indício ou um sintoma de que ela não nasceu de novo, tá bom? Uma outra coisa ainda sobre essa salvação eterna, isso, porque a gente não perde a salvação. Todo salvo, ele tem uma fé, que eu falo assim, que é perseverante, ele persevera na fé. Ele persevera na fé porque o resultado operado na vida dele e a presença do Espírito Santo dentro dele vai garantir essa perseverança. E não é à toa que, por exemplo, lá no Antigo Testamento, o texto vai dizer que o justo pode cair 7 vezes, mas todas elas se levantará. A ênfase não é na queda, mas no levantar de Deus. É Deus que levanta. Um homem pode até cair em pecado, mas a graça de Deus é tão grande, tão abundante, que restaura-o e levanta-o novamente e coloca na mesma, e ele continua na mesma posição de filho de Deus. Prosseguindo, então, é, essa alegria do novo nascimento, que é a exploração, já li. Jesus termina a conversa no versículo 32. Eu só vou fazer a leitura para você se situar. 32, está próxima a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não sou, eu estou só, pois o Pai está comigo. Os discípulos seriam dispersos, eles dariam a linha na pipa, sairiam fugindo, mas o Pai estaria com Jesus, não o abandonaria. Mas termina com uma declaração preciosa: no mundo tereis aflições, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Versículo de número 33. É isso mesmo, versículo de número 33. Ok. Tem a oração sacerdotal de Jesus, apesar do abandono dos apóstolos numa hora crucial, e sabendo que ele iria acontecer, Jesus nos dá o exemplo de uma oração modelo. Aliás, com relação à oração, Jesus ora para iniciar seu ministério, ora durante o ministério, ora em todo momento. Jesus tem uma vida de oração. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai falar sobre para nós termos vivemos em constante oração. A oração na nossa vida tem que ser uma constante e não uma oração esporádica, somente nos momentos difíceis de apuro que a gente vai lá e clama ao Senhor. Pelo contrário, a gente tem que ter vida de oração nesse sentido. Falou com amor do fundo do seu coração, glorificando o Pai, intercedendo pelos seus discípulos, intercedendo pelos que o abandonaram e por nós hoje, os que viriam para o aprisco. Esse texto é sensacional. Quando fala sensacional, toda a palavra de Deus é espetacular. É, mas porque Jesus vai fazer oração pelos discípulos, mas também por outros discípulos, e ele ora literalmente pelos que haveriam de crer nele e segui-lo. Isso vale a pena fazer a leitura da oração intercessória de Jesus, no capítulo de número 17. Muito linda mesmo a oração, e a gente se vê incluído nela. Isso é fantástico. Pense comigo, mesmo que sua família e amigos o abandonassem, uma hora de aflição, você e eu seríamos capazes de
fazer uma oração dessas, especialmente o versículo 11. O versículo 11 eu faço a leitura, 17, versículo 11, que nos diz assim: Não estarei mais no mundo, mas estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um assim como nós. Que coisa linda, muito bonito mesmo. Mas é esse o modelo deixado para seguirmos. Já pensou nisso? Pare e faça uma autoanálise. Fácil? Claro que não, mas possível. É deixar que o Espírito Santo nos conduza. Verdadeiramente, o Espírito Santo precisa conduzir a nossa vida. Estamos caminhando aqui para o final. Ela destrinchou um pouquinho aqui, no bom sentido, tá? Destrinchar os versículos do capítulo 17, do 1 ao 5. A intercessão é por si mesmo. Jesus é, é, ora por si, é chamada em algumas Bíblias como oração sacerdotal, em algumas um subtítulo. Outro está como aqui na minha, a oração intercessória de Jesus. Ela começa a oração, ele começa a oração orando por si mesmo. Claro que não é egoísmo, ela vai enfatizar isto, mas uma necessidade de ajuda para enfrentar a dor que está próximo, diante da missão dele. E a obediência de Jesus foi tal, que foi até obediente até a morte de cruz. Claro que ele se angustiou, porque se Jesus morresse pelos meus pecados, ele já sofreria tremendamente. Agora, imagine só sofrer e morrer pelo pecado de todas as pessoas da face da terra, realmente, da humanidade. Foi algo que ele levou sobre si. Ele se fez maldito por nós e houve aquele sacrifício substitutivo, né? Jesus morre em nosso lugar. Nós que deveríamos morrer, porque nós já estamos condenados, nós que deveríamos ser condenados, de morrer, mas ele nos dá vida e vida eterna, vida para todo o sempre. Ele pede que o Pai, que Deus, o Pai, o glorifique, pois ele estava glorificando o Pai sendo obediente. Jesus, como eu disse, foi obediente em tudo. Do versículo 6 até o 17, ele vai interceder pelos seus discípulos. Primeiro ele ora por si, depois pelos seus discípulos. Agradece pelos discípulos que já tinham separado. Ele havia separado todos eles, tá? E ora por todos e lamenta a traição de Judas, no versículo 12, 17 e 12. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. A gente sabe que o filho da perdição é agora, porque a gente tem a Bíblia toda, mas os discípulos naquele momento, né, até mesmo que antecedeu a crucificação e morte de Jesus, não sabia quem era o traidor, se haveria traidor, ninguém sabia como se terminaria a história. Por isso que, no certo sentido, nós somos privilegiados, tá bom? Porque nós temos a revelação completa. Ele faz uma oração, como prestando relatório ao Pai, como a dizer, tarefa cumprida, fiz a minha parte, quem se perdeu foi por decisão própria, e ele sabe que em pouco tempo estará com o Pai. Versículo 18 até o 23, isso aqui. No versículo 18, Jesus lança a luz sobre a obra missionária, pois todos serão enviados ao mundo para anunciar a salvação em Cristo. O desejo dele é que todos sejam um, mostrando a unidade em Cristo de forma a chamar a atenção do mundo. Será que estamos cumprindo esse desafio? Essa questão é importante, que a gente deve ser um em Cristo Jesus. Apesar de haver várias igrejas cristãs ao redor do mundo, mas na verdade Deus só tem um povo, que é a igreja. E nós fazemos parte de um só rebanho. Temos um só bom pastor, que na verdade é um sumo pastor. Temos um só Senhor. Essa unidade seria essencial, inclusive para chamar a atenção do mundo e apontar, mostrar ao mundo realmente um diferencial em nós. Vou abrir aqui um parênteses. Infelizmente, o mundo evangélico, não apenas em nível brasileiro, mas também mundial, é todo fragmentado. Nós temos dezenas, centenas e milhares de denominações ao redor do mundo.
Alguém vai dizer assim, as denominações, essas milhares que existem, são boas porque ninguém pode ter desculpa no fim da vida e dizer, eu não gostava da igreja batista, eu não gostava da igreja presbiteriana, da Assembleia de Deus, então tinha aquele outro ministério lá que eu acabei fazendo parte. Mas a questão não é esta. A questão é que quando a gente vê a obra de Deus sendo feita no contexto missionário, de evangelização, a gente observa a atuação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai conduzir a sua igreja nesse viés missionário, evangelístico. Agora, o que a gente vê, além disto, que eu coloquei, graças a Deus, existe isto, a obra missionária está sendo feita, a evangelização também, pelos rincões do Brasil, bem como em outras partes do mundo, eu sei disto também, tá, gente? Mas acontece que há várias e várias dezenas, quando não centenas, de denominações que estão sendo ainda criadas dia após dia, mas como resultado não de uma ação do Espírito Santo, mas por uma questão de ego, de personalismo. Ou seja, não é uma questão, eu vou dizer assim, a direção do Espírito. Existe um ditado popular que diz assim: dois bicudos não se beijam. Gente, olha bem. Existem pessoas que estão no meio de uma igreja ou de uma comunidade chamada cristã, mas por uma questão, vou dizer assim, de comando, nesse viés administrativo, de poder, acaba se desfazendo. E um vai para um canto, o outro fica ali mesmo, e vai havendo, ou seja, essa fragmentação, algo que não tem nada a ver, vou dizer assim, com aquilo que é a proposta, que é o que eu chamo de ideal. Não é o ideal, mas é o real. E dentro desse real, a gente tem que conceber que só existe um Senhor. A salvação está em Cristo. A gente tem que conceber que a gente é salvo pela graça, mediante a fé em Jesus. A gente não pode negociar as doutrinas, principalmente essas principais, porque a doutrina sobre a Trindade é importante para o cristianismo, encontra, inclusive, respaldo na Bíblia, embora não tenha o termo Trindade ou Triunidade, mas nós temos o conceito bíblico de Trindade, sim. Então, existem doutrinas como da Trindade, de Deus, de Jesus, da salvação, e do Espírito Santo, etc. e tal, que a gente não pode abrir mão, em hipótese alguma, desses elementos essenciais. Agora, no demais, a gente vai ter que conviver, tolerando uns aos outros, amando-os, perdoando-os, convivendo numa boa, de uma forma respeitosa e harmoniosa, apesar, como eu disse, de que nós estamos num segmento que é um balaio de gato, é uma confusão tremenda, mas a gente precisa ter os pés no chão e os nossos olhos fitos em quem? Fitos em Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé e que o Espírito Santo, a partir da nossa própria comunidade, produz essa unidade em cada um de nós, com esse senso aguçado, para que haja verdadeiramente no seio da igreja essa unidade e que seja uma extensão nas, nos outros arraiais evangélicos também. Jesus encerra a sua oração, aqui é a chamada por ela sacerdotal, essa oração intercessória. Jesus se alegra em concluir e os discípulos reconheceram Jesus como Deus enviado. A conclusão que a missão do Consolador é bem clara e deixada por Jesus para que tivéssemos conhecimento e colocássemos em prática. Jesus e o Espírito Santo são dois presentes de Deus, o Pai a todos nós. Entre nós, está aqui, ó, como você entende a missão do Consolador em sua vida? Tem alguma experiência que pode compartilhar? Eu vou deixar com você apenas enfatizar o seguinte: experiência com Deus, ou com o Espírito Santo, que também é Deus,
ou ainda com Jesus, todos nós podemos e devemos ter para a glória de Deus, para a satisfação da nossa alma. Mas quando eu penso aqui em experiência, esse vocábulo apenas, experiência, isso, eu observo o seguinte: experiência as pessoas podem ter, algumas delas baseadas na Bíblia e outras não baseadas nas Escrituras Sagradas. A questão toda não é ter uma experiência apenas, mas a partir desta experiência, que é com o Espírito Santo, porque já concebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, porque já recebeu a mensagem da parte de Deus, está tudo no pacote, percebeu? Aí, a partir dessa experiência, você tem um relacionamento que é íntimo, profundo e duradouro. A palavra hoje chave é relacionamento, é vida com Deus. Porque em Deus nós vivemos, existimos e nos movemos. Repito, a experiência é importante desde que ela vá desencadear um relacionamento duradouro com o Eterno. Mas existe experiência que é pautada nas Escrituras e tem experiências que não são pautadas nas Escrituras. Tem gente que evoca alguns textos bíblicos e fala assim, já que eu mencionei Atos capítulo 2 sobre falar em línguas que são idiomas. Ali são idiomas claros, indiscutivelmente. Ah, mas eu falo uma língua ininteligível. Ora, uma língua ininteligível não é a mesma coisa de uma língua inteligível conforme foi falado no dia de Pentecostes. Dito de outra maneira, a sua experiência, não estou falando que não seja legítima, não vou entrar nesse mérito, tá, gente? Nem caminhar para a polêmica rasteira. Mas essa sua experiência de falar uma língua não inteligível não tem nada a ver com aquelas línguas ali inteligíveis. Ali são línguas identificadas e compreensíveis, são línguas humanas. Se você, com base em Atos 2, quer legitimar a sua língua ininteligível, você deveria voltar ao texto e ler direitinho, conceber o sentido escriturístico, porque não é isso que está dizendo. Ademais, geralmente, quem tem uma língua ininteligível, ela buscou, ela procurou, ela teve fé, ela usou expedientes, ela começou a glorificar a Deus, porque recebe, inclusive, por parte de alguns, sugestão e autossugestão. De repente, ela foi no monte, ela foi instruída para isto, uma série de fatores. Não estou entrando nesse mérito, não. Mas, no dia de Pentecostes, no evento em questão, eles não buscaram nenhum dos sinais, nenhum dos fenômenos ali existentes. Houve fenômenos visíveis e audíveis, inclusive as línguas humanas, que foram concedidas pelo Espírito Santo para que eles falassem. Mas acontece que ali, no Atos 2, foi uma ação unilateral da parte de Deus. Deus, de uma forma soberana, e ele decide e ele concede, e ele faz com que aquele evento ocorra com todos aqueles sinais visíveis e invisíveis. Ninguém ficou nenhum dos discípulos, aqueles quase 120, ninguém ficou buscando, procurando, isso, aquilo, outro. Pelo contrário, foi uma ação divina, unilateral e de uma forma deliberada da parte de Deus. Termino aqui, que Deus possa abençoar a sua vida. Fique aí com as outras duas perguntas. Convencido do pecado, a justiça do juízo, qual é o mais difícil e o mais fácil para você? E a terceira e última, você já orou por uma pessoa que só lhe fez mal? Qual foi o seu sentimento? Qual o resultado? Que você possa fazer a sua colocação, as suas respostas, isso colocar também diante de Deus, uma análise, uma reflexão, e como esse vídeo vai ser colocado na plataforma no dia 5 de junho, com bastante antecedência, porque não é para esse próximo domingo, não, é para o outro domingo ainda, é para o terceiro domingo, dia 16. Então, você tem tempo para, caso haja alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, deixe no comentário que eu vou, em tempo hábil, responder. Vou dedicar tempo e atenção
para que você, professor ou aluno da EBD, tenha uma resposta, e eu vou dar os textos bíblicos, colocando aqui nos comentários para que você também possa fazer a sua pesquisa e ver com seus próprios olhos o que a palavra de Deus diz sobre a temática. Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo da Escola Bíblica Online.